Eu sou Guerra e você está no canal Histórias Proibidas do Brasil. Aqui revelamos verdades ocultas e capítulos que os livros oficiais preferem apagar. No episódio de hoje você vai conhecer: além do tronco, métodos de tortura usados contra escravizados no Brasil colonial. Castigos brutais, praticados em silêncio, mas que marcaram nossa história com sangue e dor. Se inscreva, ative o sininho e venha comigo descobrir as verdades proibidas que o Brasil insiste em esconder. Em 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa que bradava liberdade, igualdade e fraternidade, no Brasil colonial acontecia algo que a história oficial preferiu esconder por séculos. Nos arquivos da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, documentos revelam métodos de tortura tão cruéis contra pessoas escravizadas que até os próprios colonizadores portugueses consideravam excessivos. O que você está prestes a descobrir vai além de tudo que já foi contado sobre a escravidão no Brasil. Quando falamos sobre escravidão no Brasil, a imagem que normalmente vem à mente é a do tronco, aquela estrutura de madeira onde as pessoas eram presas pelos pés. Mas a realidade era infinitamente mais sombria e complexa do que essa única imagem consegue transmitir. Os métodos de controle e punição utilizados no sistema escravocrata brasileiro formavam uma verdadeira engenharia do sofrimento, desenvolvida ao longo de mais de 3 séculos. Para entender a dimensão dessa crueldade sistemática, precisamos voltar ao ano de 1549, quando Tomé de Souza chegou ao Brasil como primeiro governador-geral. Já nessa época, os documentos da coroa portuguesa mencionavam a necessidade de métodos eficazes para manter a ordem entre os cativos. Essa linguagem aparentemente técnica escondia uma realidade brutal que se espalharia por todo o território colonial. O sistema de punições não era algo improvisado ou deixado ao acaso. Existia uma verdadeira taxonomia da tortura, com diferentes métodos sendo aplicados conforme o tipo de transgressão cometida pela pessoa escravizada. Os senhores de engenho, fazendeiros e mineradores compartilhavam técnicas entre si, criando uma rede de conhecimento sobre como infligir o máximo de sofrimento sem causar a morte imediata do escravizado, que representava um investimento financeiro considerável. Um dos instrumentos mais utilizados, mas pouco conhecido do grande público, era o chamado cepo de garganta. Diferentemente do tronco tradicional, este dispositivo prendia a pessoa pelo pescoço, forçando-a a permanecer em pé por dias consecutivos. Documentos da Câmara Municipal de Salvador, datados de 1678, descrevem como esse método era considerado mais eficiente que o açoite comum para quebrar a resistência dos cativos. Mas havia métodos ainda mais sofisticados em sua crueldade. O suplício da roda era uma adaptação brasileira de técnicas europeias medievais. A pessoa era amarrada a uma roda de madeira que girava lentamente sobre brasas, causando queimaduras graduais por todo o corpo. Esse método era especialmente utilizado em casos de tentativa de fuga ou organização de revoltas. Nas regiões mineradoras de Minas Gerais, surgiu uma variação particularmente perversa: o banho de salitre. As pessoas eram forçadas a permanecer imersas em soluções salinas concentradas, que causavam feridas terríveis na pele e mucosas. Documentos da Casa de Fundição de Vila Rica, de 1711, mencionam esse procedimento como método de último recurso para cativos reincidentes na ocultação de ouro. A criatividade na crueldade não tinha limites. Existiam os ferros de marcar, que não apenas identificavam a propriedade, mas serviam como instrumento de tortura contínua. Diferentes formatos de ferro eram aquecidos e aplicados em várias partes do corpo, criando um mapa de dor que acompanharia a pessoa pelo resto da vida. Os registros da Santa Casa de Misericórdia do Recife, de 1692, descrevem tratamentos médicos para escravos com feridas de ferro em excesso, indicando que até mesmo para os padrões da época, alguns senhores extrapolavam os limites.
Um aspecto particularmente cruel era o uso de métodos que atacavam a dignidade humana tanto quanto o corpo físico. O comedouro de porcos era uma prática onde as pessoas eram forçadas a comer no chão, junto com os animais, usando apenas a boca. Esse método buscava não apenas humilhar, mas quebrar psicologicamente a resistência dos cativos, reduzindo-os simbolicamente ao nível de animais. As punições também tinham uma dimensão coletiva calculada. Quando um escravizado tentava fugir, não era apenas ele que sofria as consequências. Existia a prática do castigo solidário, onde todos os cativos de uma propriedade eram submetidos a punições menores, criando uma atmosfera de tensão e vigilância mútua. Documentos da Fazenda Jesuítica de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, de 1743, detalham como essa prática era considerada eficaz para prevenir novas tentativas de evasão. Nas áreas urbanas, especialmente no Rio de Janeiro e Salvador, desenvolveram-se métodos específicos para lidar com escravizados que trabalhavam nas ruas. O pelourinho móvel era uma estrutura portátil que podia ser instalada em diferentes praças da cidade, transformando a punição em espetáculo público. Esse aspecto teatral da violência tinha um duplo propósito: punir o transgressor e aterrorizar outros cativos que presenciassem a cena. A documentação da época revela também a existência de especialistas em tortura. Eram homens, geralmente forros ou mestiços, que se especializavam na aplicação de castigos. Esses feitores de castigo desenvolviam técnicas próprias e eram contratados por diferentes senhores. Os registros da Câmara Municipal de São Paulo, de 1705, mencionam pagamentos feitos a João Mulato, especialista em correção de cativos rebeldes, evidenciando a profissionalização dessa atividade. Um dos aspectos mais perturbadores era a tortura psicológica sistemática. Existiam métodos como o falso alforria, onde se prometia liberdade a um escravizado em troca de delatar tentativas de fuga ou revoltas de outros cativos. Após obter a informação, a promessa era quebrada, causando um trauma psicológico profundo. Cartas de padres jesuítas de 1687 mencionam essa prática como engano diabólico que causa mais sofrimento que o açoite. As mulheres escravizadas enfrentavam torturas específicas relacionadas ao seu gênero. O suplício da cadeira de ferro era um dispositivo onde mulheres grávidas eram amarradas durante horas, com o objetivo de causar abortos como punição. Documentos médicos da época descrevem esse método como causa frequente de mortalidade materna entre escravizadas. Crianças nascidas na escravidão também não escapavam dessa sistemática de crueldade. Existiam métodos educativos que incluíam o tronco infantil, uma versão menor do tronco tradicional, e o açoite preventivo, aplicado em crianças a partir dos 5 anos como forma de doutrinação. Registros paroquiais de 1721 mencionam batizados de crias de escrava já educadas no tronco, mostrando como essa violência era normalizada desde a infância. A sofisticação desses métodos também se refletia na organização espacial das propriedades. Existiam casas de correção específicas, construções separadas das senzalas onde eram realizadas as torturas. Essas edificações eram projetadas para amplificar os sons, fazendo com que os gritos servissem de advertência para todos os outros cativos. Plantas arquitetônicas de engenhos pernambucanos do século XVIII mostram essas estruturas posicionadas estrategicamente para maximizar seu impacto psicológico. A resistência a esses métodos também gerava contramedidas cada vez mais elaboradas. Quando os quilombos começaram a se organizar de forma mais eficiente, os senhores desenvolveram técnicas específicas para lidar com fugitivos recapturados. O suplício do exemple consistia em torturas públicas prolongadas que podiam durar dias, com o objetivo de desencorajar novas fugas. Documentos da Capitania de Goiás, de 1756, descrevem sessões de tortura que duravam uma semana inteira.
Os métodos também variavam conforme a região e o tipo de atividade econômica. Nas fazendas de café do Vale do Paraíba, desenvolveu-se o castigo do café, onde os cativos eram forçados a ingerir grandes quantidades de café verde não processado, causando intoxicação severa. Nas áreas de criação de gado, utilizava-se o ferro de marcar bovino em seres humanos, uma prática que deixava cicatrizes permanentes e facilmente identificáveis. A justificativa ideológica para essas práticas vinha de uma mistura perversa de conceitos religiosos distorcidos e teorias pseudocientíficas sobre raça. Documentos eclesiásticos da época mostram como alguns religiosos interpretavam a escravidão como vontade divina e os castigos como purificação da alma pagã. Essa fundamentação teológica da violência criava uma camada adicional de legitimação para práticas que chocavam até visitantes estrangeiros. Viajantes europeus que visitaram o Brasil colonial deixaram relatos impressionantes sobre essa sistemática de violência. O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, em 1816, escreveu que os métodos de castigo utilizados no Brasil excedem em crueldade tudo que se pode imaginar na Europa civilizada. O comerciante inglês John Loocock, em suas Memórias de 1820, descreveu ter presenciado torturas que considerou mais elaboradas que as utilizadas pela Inquisição espanhola. Mas talvez o aspecto mais perturbador seja como essas práticas eram meticulosamente documentadas e regulamentadas. Existiam manuais do senhor de escravos que circulavam entre os proprietários, detalhando técnicas de castigo e suas respectivas eficácias. Um desses manuais, preservado na Biblioteca Nacional, datado de 1734, contém ilustrações detalhadas de instrumentos de tortura e instruções sobre dosagem adequada de sofrimento para cada tipo de transgressão. A economia da escravidão também influenciava a escolha dos métodos de punição. Castigos que podiam inutilizar permanentemente o escravizado eram evitados, não por humanidade, mas por cálculo econômico. Desenvolveram-se então técnicas que causavam o máximo de sofrimento com o mínimo de dano permanente ao patrimônio. Essa lógica perversa transformava a tortura em uma ciência aplicada ao controle social. Os efeitos psicológicos dessas práticas eram cuidadosamente observados e utilizados. Existiam métodos como a tortura por antecipação, onde se descreviam detalhadamente os castigos que seriam aplicados, deixando a pessoa em estado de terror por dias antes da execução da pena. Relatos médicos da época descrevem cativos que desenvolviam melancolia profunda e demência por pavor, termos que hoje reconheceríamos como transtorno de estresse pós-traumático. A resistência dos escravizados a essas práticas também era sistematicamente estudada e combatida. Quando métodos tradicionais de fuga ou revolta não funcionavam, muitos recorriam ao suicídio como forma de escape. Os senhores desenvolveram, então, técnicas para prevenir o suicídio, incluindo vigilância constante e a criação de condições que tornavam impossível qualquer tentativa de autodestruição. As consequências dessa sistemática de violência se estendiam muito além das vítimas diretas. Famílias inteiras eram traumatizadas, comunidades foram destruídas e todo o tecido social brasileiro foi impregnado por essa cultura de violência normalizada. Os efeitos dessas práticas podem ser rastreados através das gerações, influenciando padrões de comportamento social que persistem até hoje. É importante ressaltar que essa documentação histórica não deve ser vista apenas como curiosidade mórbida sobre o passado. Ela representa um esforço sistemático de apagar a humanidade de milhões de pessoas, reduzindo-as a objetos sobre os quais se podia exercer violência ilimitada. Compreender essa realidade é fundamental para entender como o racismo estrutural se enraizou profundamente na sociedade brasileira. A análise desses documentos também revela como a violência era naturalizada e até mesmo celebrada. Existem relatos de festas de castigo,
onde a tortura de escravizados se transformava em entretenimento para as famílias senhoriais. Essa dimensão espetacular da violência criava uma cultura onde a crueldade se tornava fonte de prazer e afirmação de poder. Quando finalmente a pressão internacional e as revoltas internas forçaram o fim legal da escravidão, em 1888, muitas dessas práticas continuaram de forma clandestina ou foram adaptadas para outros contextos. A violência policial, o sistema prisional brasileiro e até mesmo práticas trabalhistas em regiões isoladas mantiveram elementos dessa herança de crueldade sistematizada. O que acabamos de descobrir juntos representa apenas uma pequena parte de uma realidade que foi deliberadamente ocultada por séculos. Estes documentos históricos que trouxe hoje não são apenas registros do passado, são chaves para compreender como a violência racial se estruturou no Brasil e por que ela persiste de formas transformadas até os dias atuais. Conhecer essa história não é apenas um exercício intelectual, é um ato de resistência contra o esquecimento e uma ferramenta fundamental para construirmos uma sociedade mais justa. Se este vídeo te impactou, curta para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que raramente são discutidas. Deixe nos comentários qual aspecto mais te chamou a atenção e compartilhe suas reflexões sobre como essa herança histórica ainda se manifesta hoje. E se você quer continuar descobrindo os aspectos ocultos da nossa história, se inscreva no canal e ative as notificações, porque na próxima semana vamos explorar as estratégias de resistência que os escravizados desenvolveram para sobreviver a essa sistemática de violência. Sua participação é fundamental para mantermos viva essa memória histórica que não pode ser esquecida.